E nós vamos começar o programa de hoje acionando ao vivo o repórter Índio Maringá, que tem informações diretamente do fórum, onde acontece o julgamento mais aguardado da história da crônica policial maringaense. Boa tarde, Índio. Muito boa tarde a você, Eduardo Santos. Boa tarde a todos que nos acompanham neste momento aqui no Tribuna da Massa. Exatamente, Eduardo. É realmente muito aguardado esse julgamento aí desse serial killer que ficou conhecido como Maníaco da Torre, o Ronisfon Firmino Gomes, que hoje daqui a pouco vai sentar no banco dos réus e vai prestar o depoimento. Está sendo muito aguardado o depoimento dele. Por quê? Porque quando ele foi preso, ele assumiu 5 assassinatos, inclusive da Edinalva. Ele também assumiu esse crime que aconteceu em dezembro de 2010, na zona rural aqui da cidade de Maringá, aliás, no município de Maringá. Só que depois ele negou. Ele negou aí o assassinato e agora está sendo aguardado o depoimento. O que ele tem para falar em defesa dele. Daqui a pouco nós vamos estar lá acompanhando para trazermos também aí a fala, reproduzir a fala dele aqui para vocês que estão acompanhando o Tribuna da Massa. Agora há pouco teve uma pausa para o café, retornaram aí os depoimentos e entre as 13 horas e as 13h30 está marcado novamente uma pausa aí para o almoço. A expectativa é que termine esse julgamento por volta das 19 horas, viu, Eduardo? Olha, o Índio continua acompanhando todos os detalhes, todas as movimentações ali no fórum. Ele vai ficar durante todo o programa conversando com a gente. Hoje, na parte da manhã, Índio, na hora que eu estava vindo aqui para a emissora, eu vi uma fila imensa se formar na entrada do auditório onde acontece o julgamento. Como que foi a organização por parte da Justiça? Porque a gente está vendo aí, a princípio a imprensa foi proibida de entrar no auditório, Índio Maringá. Exatamente, Eduardo. Logo cedo, às 7 horas, antes das 7 horas da manhã, já se formava uma fila que ia aqui do fórum até ali a Avenida Herval, passava inclusive da Avenida Herval, principalmente de formandos, pessoas, aliás, acadêmicos de direito, que queriam acompanhar esse julgamento. Então foi feita uma fila e aí foram enchendo o espaço. A hora que terminou, aí cessou. As pessoas, os acadêmicos, as pessoas que queriam acompanhar esse júri, com relação à imprensa, de acordo com o juiz que está presidindo o júri, Dr. Cláudio Camargo, a imprensa pode entrar, mas desde que não tire fotos, não grave nada, câmeras, nada, somente presencial, e aí volta e relata o que está acontecendo. Ele disse que para evitar tumulto, evitar tal coisa. Dr. Cláudio Camargo, a maioria dos júris que ele preside, ele age dessa forma. Ele sempre não permite que a imprensa registre aí como está acontecendo o julgamento. E claro, com um julgamento como esse, quem está em casa, que acompanhou, Eduardo, desde a caça da polícia a esse maníaco, está todo mundo querendo saber notícias, todo mundo torcendo para que realmente ele fique preso, para que ele seja realmente condenado. Olha, antes da gente trazer a primeira reportagem, eu gostaria aqui só de relembrar um pouco do passado. Nós acompanhamos os casos de mortes de mulheres já há muitos anos, desde quando a gente exibia o programa Maringá Urgente, numa outra emissora aqui da cidade. Na época, eu fui o primeiro comunicador, o primeiro apresentador de TV a fazer a afirmação ao vivo de que tinha um serial killer agindo na cidade de Maringá. Na época não havia ainda nem a confirmação oficial da polícia. Nós fizemos essa afirmação baseado na produção de reportagens investigativas. Teve outros comunicadores na época que ainda tiraram sarro de mim quando eu fiz essa afirmação, mas que depois tiveram que confirmar que realmente havia um assassino em série agindo aqui na cidade de Canção. Ele é considerado o maior assassino de mulheres da crônica policial da história de Maringá. Um homem perigoso que confessou pelo menos 6 mortes. Mas na opinião dos especialistas, quem confessa pode ter matado muito mais. Esse era o modus operandi do serial killer que hoje senta no banco dos réus. A noite cai em Maringá. Muita gente se recolhe, descansa. Outros caem na balada, saem em busca de festa, diversão, sexo.
Para alguns, é a hora dos predadores. Na selva urbana da cidade, um matador de mulheres espreita nas sombras. Aí eu fiquei pedindo a Deus, né? Falei, meu Deus do céu, né? Eu vou morrer aqui. Aí eu falei, moço, leva embora, né? Ele falou, não, vamos parar ali, né? Aquela foi uma noite da caça, mas o caçador não desiste. Ele é o mais sanguinário assassino conhecido pela polícia de Maringá. Os alvos, mulheres, que ele considera prostitutas, nome que era usado pelo próprio pai ao se referir à mãe, mulher que também virou uma vítima de outro matador. Há um relato dele próprio e nos processos em que ele vem respondendo foram ouvidas testemunhas também, familiares próximos, irmãs dele, outras pessoas que relatam essa história dele ter tido problemas na infância, da mãe ter abandonado o pai quando ele tinha acho que 3 ou 4 anos de idade, do pai ter pego essa situação em flagrante, ter chamado, né, a mãe de prostituta e toda uma questão onde o pai tirou ele junto com o irmão de casa. Ele foi morar daí com uma avó, numa região em Campo Mourão, inclusive, onde haviam as torres de energia próximas à casa dessa avó, e ele teria sofrido nessa infância. Na sequência, a mãe teria sido assassinada, parece-me que degolada também, e o criminoso não teria sido responsabilizado. Enfim, ele teria crescido com esse tipo de trauma que veio agora na fase adulta dele trazer essa raiva que ele fala que é uma coisa assim incontida, que um descontrole emocional que fazia com que ele saísse para matar essas mulheres. Na calada da noite, agia o maníaco da torre, o triste apelido batizado pelo apresentador Eduardo Santos. Na escuridão, ele se sentia à vontade. Era o seu meio natural. A sobrevivência do predador que espreitava nas trevas a próxima vítima. Um ritual, segundo a polícia, que durou mais de 10 anos e cujas mortes atribuídas a ele estão longe de desvendar o que passava pela mente do assassino. Foi uma das teses de defesa levantada por ele, de que ele teria problemas mentais, né? Ele foi examinado e o laudo constatou que ele, apesar de ele ter um desvio de personalidade, uma psicopatia, né? Ele era plenamente capaz, ou seja, sabia o que estava fazendo, queria esse resultado, era indiferente, inclusive, em relação às vítimas, não sentia remorso em relação a isso. Tipo sorridente e querido pelos amigos. Um homem acima de qualquer suspeita. Bom de papo. No mínimo, um cliente charmoso. Devem ter pensado algumas das vítimas. Mal sabiam que era o último passeio delas. Primeiro, a promessa de ir a um motel, dos vários que existem nas saídas de Maringá. Depois, o caminho escuro, a lugares ermos, onde gritar já não era mais uma opção. A gente vai conversar. Aí ele parou, desligou o farol do carro. Aí ele veio para me atacar. Quando ele veio para me atacar, eu ponhei a mão nele e falei, não precisa disso. Não precisa você me atacar. Eu tô... Onde que eu tô? Olha aqui aonde eu tô. Como é que eu vou gritar? Eu vou correr? Eu vou fazer o quê aqui nesse fim de mundo aqui, né? Forte e com o rosto transformado pela satisfação de cumprir a ânsia de matar, ele intimidava as mulheres. Elas viam na submissão a última esperança de escaparem com vida. Né? Ele falou, realmente, não tem como você correr. Eu falei, então, não precisa me atacar. Se você quer fazer alguma coisa, você faz. Porque eu tô completamente aqui sem, né? Mas em meio a estradas rurais, o assassino espancava, estuprava e esganava as vítimas
com as próprias mãos. Apesar dele falar, né, em depoimentos que às vezes de uma ou outra vítima ele rezava sobre o corpo após matar a pessoa, mas enfim, há uma prova técnica nesse sentido, um laudo feito por médicos, psicólogos do sistema penal, onde consta que ele é imputável, ou seja, ele tem capacidade penal para responder pelos crimes. Só depois que as mortes e desaparecimentos de várias mulheres começaram a ter suspeitas de interligação dentro do jornalismo policial é que a polícia aceitou o fato de estar enfrentando um serial killer. O que nós sabemos é que em anos anteriores nós tivemos pessoas, mulheres desaparecidas e que foram encontradas, né, dessa mesma forma. O grande problema encontrado nas investigações era que o maníaco da torre desovava os corpos das vítimas em meio a plantações. Quando os cadáveres eram encontrados, a avançada decomposição dificultava os trabalhos da perícia e a obtenção de provas que pudessem levar à autoria dos assassinatos. E o IML de Maringá, que não possui nem aparelho de raio-x, nesses casos, nada pode fazer. Sem dúvida, principalmente esganadura, quando não há fratura de ióide, e geralmente mulher jovem, o ióide é cartilaginoso, ele não se fratura. Então, não tem como evidenciar, porque todo o corpo já está parte decomposta. E mesmo a violência sexual, você não tem facilidade de colher material para ver o quê, né? Então, a gente guarda mesmo situações que possam identificar a causa da morte, é aquela que eu citei. Orgânicas é extremamente difícil. Em 2014, um ano antes da prisão da Rede Massa, trazia as seguintes perguntas na narração de Francisco Rodrigues, o Chicão, voz oficial de vários programas do apresentador Ratinho. Ele quer ser descoberto, ele quer se aparecer, ele quer ser preso para parar de matar. Agora nós vamos ver mais uma reportagem especial que eu e o repórter cinematográfico Alex Magosso fizemos em um dos locais onde apareceram várias mulheres mortas, vítimas do Roneifon. Nós fomos até a saída para Iguaraçu, em estradas rurais, para tentar entender a fixação que o assassino tinha pelas torres de alta tensão. Por que ele escolhia esse tipo de cenário para despejar o seu ódio, a sua raiva, a sua violência? Olha, gente, eu confesso, chegou a me arrepiar aqui, no momento em que eu estou falando com vocês, que voltando àquelas propriedades rurais, onde aqueles ambientes se tornaram palco de diversas tragédias, eu comecei a pensar na família das vítimas. Quantas mães, quantos pais que perderam as suas filhas sofreram na época devido à atitude covarde desse homem. Vamos ver. E a nossa equipe voltou até uma das estradas rurais que ficam próximas à PR-317, saída para Iguaraçu. Aqui ficam os locais preferidos pelo Roneifon para praticar os seus crimes. Os ambientes são como estes, próximos a torres de alta tensão e também próximos a plantações. Esse era o ambiente preferido pelo maníaco para praticar os seus crimes, para tirar a vida de suas vítimas. Aqui, neste local, é onde ele praticava o abuso. Na sequência,
tirava a vida de suas vítimas usando o método de estrangulamento. Os corpos eram deixados em meio à plantação, de barriga para cima, com os braços abertos e também com as pernas abertas. O fato dos corpos terem sido encontrados em ambientes semelhantes intrigou a polícia, que através de oitivas de testemunhas e também através do próprio depoimento do maníaco, a polícia descobriu um trauma de infância. Quando o maníaco era criança, tinha em torno de 4 anos de idade, o pai e a mãe do Ronisfon brigaram. O pai agredia com palavras a mãe do maníaco. Ele a chamava de prostituta. Ele qualifica essa época da sua infância como a mais traumática da sua vida. Com a separação dos pais, ele foi obrigado a morar com a avó, na região de Campo Mourão, numa casa de um pouco mais de 40 metros. Ao lado desta casa, ficava uma torre idêntica a esta, uma torre de alta tensão. O fato dessa ser a época mais complicada da vida do Ronifon levou ele a escolher esse tipo de ambiente para praticar as suas atrocidades, para tirar a vida de suas vítimas. Para despejar toda a sua raiva, todo o seu ódio, toda a sua fúria nas suas vítimas. Um outro detalhe também chamou a atenção da polícia pelo fato desse tipo de ambiente ser o escolhido pelo maníaco para praticar os seus crimes. Ele praticava os crimes quando as plantações já estavam bastante avançadas, desenvolvidas. Os corpos só eram encontrados quando os agricultores faziam a colheita das suas plantações. Isso contribuía para que houvesse uma dificuldade no encontrar dos corpos. Portanto, na maior parte das vezes, os corpos eram encontrados em adiantado estado de putrefação, o que dificultava muito a investigação policial. Olha, já nós vamos mostrar para vocês a fala do Ronifon na época em que ele confessou os crimes e também tem mais reportagens especiais com relação ao caso Maníaco da Torre. Vamos agora ao vivo novamente até o Fórum da cidade de Maringá, aonde o repórter Índio Maringá acompanha toda a movimentação e agora traz mais informações sobre esse julgamento, Índio, que movimenta a cidade e chama a atenção em todo o estado no dia de hoje. Em todo o estado, Eduardo, você disse bem, em todo o estado do Paraná, todo mundo aguardando, né? Quem teve conhecimento sobre esse serial killer, com certeza está acompanhando aí pelas redes sociais, acompanhando também o Tribuna da Massa através dos aplicativos e, claro, aguardando notícias. Mas quem é o Ronisfon Firmino Gomes? Quem é? Ele era apenas um vendedor de veículos que à noite se transformava em um monstro, em um maníaco da torre, ou o passado dele já era meio nebuloso? Vamos conversar com o jornalista Oséias Miranda. Oséias, boa tarde, você está ao vivo aqui no Tribuna da Massa com o Eduardo Santos. Na época você acompanhou em 2015 a prisão, acompanhou também, fez levantamentos sobre a vida do Ronisfon. Inclusive na reportagem que nós mostramos agora, quer dizer, para os vizinhos, uma boa pessoa. Mas quando escurecia, ele se transformava. Boa tarde. Boa tarde, Índio Maringá. Boa tarde, Eduardo Santos, telespectadores do Tribuna da Massa. Realmente era essa a personalidade do serial killer, o monstro de Maringá, o Ronisfon.
aqui conhecido como o Maníaco da Torre. O que acontecia? Morava ali na região do Tabaité, Vila Operária, uma pessoa que era até então conhecida, só que as pessoas conheciam o lado dele. Mas a polícia já conhecia ele de outros carnavais. Ele já tinha sido preso outras 2 vezes e a primeira prisão dele foi em 2002, acusado de participar do roubo a uma agência bancária situada ali dentro do Ceasa, a agência do Itaú. Ele e outros comparsas foram pegos em 2002, foram presos e por delegado na época, por Dr. Jacobowski, que era então delegado, ele confirmou que realmente tinha participado da ação onde os bandidos levaram 23 mil reais, só que a participação dele, segundo o que ele contou para o delegado na época, é que ele apenas dirigiu o carro, levando os comparsas até a agência e depois dando fuga para esses outros 2 que também, um deles foi preso e o outro a polícia mais tarde acabou identificando também. Só que tem um detalhe interessante, na primeira prisão em 2002, o delegado começou a ouvir testemunhas. E aí descobriu-se de que o Rony Svon, ele pode ter outra participação ali, além de ter dirigido o carro, porque ele foi no dia anterior, Índio, ele foi no Ceasa. Ele conversou com o vigia com a desculpa de pedir água. Ele esteve no Ceasa, quer dizer, fazendo toda a verificação do perímetro, talvez para passar algum tipo de informação privilegiada também para os seus comparsas. Ele foi preso em 2002 e logo depois, alguns anos mais tarde, ele voltou a ser preso, acusado por receptação. Foi processado e preso também por receptação aqui em Maringá. Depois dessa segunda prisão, provavelmente ele começou a agir aí, matando essas mulheres. Até então, ele era uma pessoa que não levantava nenhuma suspeita. Uma pessoa que tinha algumas passagens no meio policial, mas um pouquinho mais tarde seria conhecido como o Maníaco da Torre, né? O serial killer que assustou, aterrorizou a cidade de Maringá e toda a nossa região e depois ficou conhecido no Brasil inteiro. E olha, um detalhe, né, Zé? Até nós conversávamos hoje na parte da manhã com um delegado aqui de Maringá. Se ele não tivesse sido preso, você imagina hoje quantas vítimas que ele já não teria feito. E o detalhe, né, Andy? Vamos aqui analisar o caso friamente. Nessa época que ele ficou preso, a polícia investiga entre 2002, 2008, 2010 ali já algumas situações de ossadas, mulheres encontradas ali naquela região da Estrada Roseira, tá bom? Só que nessa época a polícia não tinha informação e nem ligação que ligava ele a esses crimes violentos, né, com a pessoa do Maníaco da Torre. Poderia naquela época talvez ter levantado alguma situação, alguma leve, mas mais tarde a polícia checando as informações, um trabalho belíssimo de investigação, de investigadores que foram lá a campos, ficaram horas e horas pesquisando na internet e também pelas imagens da câmera de segurança para chegar então ao Rosnei. Tá certo, muito obrigado, Zé Eduardo. Muita expectativa nesse julgamento de hoje. Surgindo qualquer movimentação, qualquer novidade aí, Índio, o espaço está aberto para você. Agradece o Oséias pela informação. Sobre isso que o Oséias falou no final aí da entrevista, de que existem outros casos sem solução. Nós temos uma reportagem especial sobre isso, que nós vamos exibir daqui a pouco. Desde 2003, gente, mulheres foram encontradas aqui em Maringá, corpos em estado esquelético ou em adiantado estado de putrefação, e são mais de uma dezena de crimes que ficaram sem solução. E quando se descobriu que o Rony Svon era o Maníaco da Torre, a suspeita sobre todos esses casos recaíram contra ele. Só que em muitas situações a polícia não encontrou nenhuma prova técnica que o levasse à cena do crime. Daqui a pouquinho, ainda sobre esse tema, sobre esses casos misteriosos, nós vamos exibir mais uma reportagem especial. Agora, nós vamos ver como foi a chegada do Maníaco da Torre no Fórum de Maringá. E o que dizem a acusação e a defesa sobre a expectativa do julgamento. Era pouco depois das 9 da manhã quando a viatura que trouxe Rony Svon Firmino Gomes chegou até o Fórum de Maringá. As imagens internas não foram autorizadas pelo juiz Cláudio Camargo, que conduz o julgamento. Familiares do acusado estiveram presentes, mas não quiseram gravar a entrevista. Esse é o primeiro julgamento dele, uma das vítimas, a Edinalva, morta em 2010. E o nosso trabalho vai ser de procurar demonstrar as provas do processo e apurar a responsabilização dele quanto a esse crime. Rony Svon, preso em 2015, responde por homicídio duplamente qualificado, mediante asfixia e dissimulação, além de ocultação de cadáver. A defesa do réu acredita que o cliente não teve participação neste crime. O Rony, ele nega a autoria, né? Ele sempre negou a autoria desse fato.
Então, o Conselho de Sentença de Maringá, nós que já atuamos dezenas de vezes aqui, confiamos no Conselho de Sentença. O Conselho de Sentença tem que ser imparcial, independente, e é isso que nós vamos tentar dizer aos jurados e vamos pedir sim a absolvição do Rones. A defesa pediu ao juiz Cláudio Camargo que o cliente, durante o julgamento, não fosse chamado pelo termo maníaco da torre, uma peça para que, se isso acontecesse, houvesse a suspensão do júri popular. O pedido foi negado. O pedido ele não foi aceito pelo juiz-presidente, né? O próprio Ministério Público também se manifestou contrário, né? E porque se fosse expressado esse nome em tribunal do júri, o júri seria anulado, né? No entanto, se condenado, em sede de recurso, nós vamos alegar. Está nas mãos de 7 jurados o veredito sobre o caso do maníaco da torre. Olha, com relação a esse termo, qual foi atribuído ao Rones Fon, maníaco da torre, esse foi um apelido que eu, juntamente com a nossa equipe, criamos na época a qual nós começamos a noticiar os crimes que eram atribuídos ao serial killer. Antes de se descobrir a identidade do Rones Fon, já existia esse termo ao assassino, que fazia mais e mais vítimas naquela época. Hoje pela manhã, o delegado da Homicídios, Diego Almeida, falou sobre a expectativa em relação ao julgamento e também sobre outros crimes que ele atribui ao Rones Fon Firmino Gomes. Ele, na verdade, já tinha sido preso anteriormente, já foi investigado por outros crimes, mas nada que enxergasse a indícios de que ele seria esse autor dessa prática desses crimes em série. Nós acreditamos que ele é suspeito de mais de 13 mortes. E vocês podem ver aí através da imprensa, desde quando ele foi preso, nunca mais aconteceu nenhum crime semelhante a esse. Então, é mais um indício que comprova realmente que ele era o autor desses crimes bárbaros que estavam sendo cometidos contra essas garotas de programas. Sem dúvida nenhuma, é um trabalho bastante técnico e brilhante, desenvolvido por toda a equipe da Polícia Civil, o que possibilitou chegar à autoria desse crime, e hoje está aí ele sendo julgado, né, frente à população, e eu espero que eles tenha a pena merecida, né, que ele pague por todos esses crimes bárbaros que ele cometeu. Olha, vale a pena a gente enaltecer aqui o trabalho da Polícia Civil, principalmente da equipe do Dr. Diego. Lá atrás, quando começaram a aparecer os casos, havia um delegado que comandava o setor de homicídios que negava veementemente a existência de um serial killer agindo aqui em Maringá. Inclusive, eu pessoalmente tive algumas discussões com ele na delegacia pelo fato de eu fazer afirmação na televisão e ele negar oficialmente. Esse delegado ele foi remanejado, foi mandado para uma outra cidade, e assim que ele saiu, eu me recordo que entrou o Dr. Paulo César, e de imediato ele pegou os inquéritos, viu os indícios e assumiu que realmente poderia haver um serial killer aqui na cidade de Maringá. Depois, assim que assumiu a Homicídios aqui na cidade de Canção, o Dr. Diego, juntamente com a sua equipe, depois de uma cansativa investigação, mais de 30 horas de circuitos de câmeras de segurança foram observados por investigadores do Departamento de Inteligência da Polícia Civil, e do detalhe da peça do veículo encontrado na cena de um dos crimes, a polícia conseguiu chegar até o maníaco da torre. E atenção, vocês vão rever agora a fala do assassino, o depoimento que ele deu para a polícia na época em que ele foi preso. Trata-se de questionamentos feitos por policiais, também um delegado, a ele. A obsessão do Ronês, devido ao suposto trauma de infância que ele teve, poderia ter contribuído. Essa é a motivação que ele fala, viu, gente? Ele diz que mata as mulheres por causa do trauma que ele teve na infância, das brigas entre o pai e a mãe, enfim. É a versão dele. Vamos ver a primeira parte
dessa fala do assassino na época. Vai, vamos lá. Por que você mata as mulheres? Eu não gosto. Por quê? Por causa da cena que aconteceu com a minha mãe. Com a tua mãe? Foi. E tua mãe, o que aconteceu com a sua mãe? Mataram ela. Mataram ela que jeito? Facada. Facada ou asfixiada? Facada. Aonde que foi isso? Mourão. Campo Mourão. Quantos anos você tinha? 7 anos. Tá aí, e por causa disso você tem raiva de mulher? Você acha que ela estava fazendo programa? Acho. Por que você acha? Alguém te falou? Porque ela estava traindo meu pai. Você achou que ela estava traindo seu pai? Estava traindo. E por causa disso você começou a matar mulher que faz programa? É isso? Foi. A raiva é por causa do que aconteceu com a sua mãe, é isso? É. E até hoje não descobriu? Ou descobriu quem matou sua mãe? Não descobriu. Foi o seu pai que matou sua mãe? Não, meu pai não. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você mata as mulheres antes do ato sexual ou depois? Na hora que tá fazendo. Você aproveita que as mulheres estão ali, você tira a roupa, é isso? E a hora que tá na situação, você mata elas como? Estrangulada. Estrangulada? Você já matou quantas? 4, 5. Você não sabe nem quantas você matou? Não. E aonde você leva os corpos dessas mulheres? Lá pra torre, lá e lá embaixo. E por que aquele local? Porque lá embaixo lá é um lugar mais seguro que tem. Tá. Você deixa as mulheres que jeito quando você mata elas? Só pego no colo e coloco... Não, mas no chão. Que jeito você arruma elas que jeito no chão? Deitada arrumadinha. Deitada arrumadinha? É. Mas com as pernas fechadas, abertas, braço, como que é os... Não, deixo deitada normal, deitada normal. Sempre que jeito? Com a barriga pra cima ou pra baixo? Pra cima e eu coloco a mão dela assim na barriga, assim, e rezo. Você reza? Pedindo perdão. Olha só a frieza dele. Ele se dizia arrependido depois de cada crime e que inclusive fazia uma oração. O maníaco da torre está enfrentando o primeiro de uma série de julgamentos que ainda vão acontecer. Nesta época, ele não sabia o número exato, mas ele chegou a confessar 6 assassinatos para a polícia. 6 mulheres foram brutalmente violentadas, assassinadas. Mas a polícia acredita que o número de vítimas é maior. Vamos ver agora algumas das mortes atribuídas ao maníaco da torre. O maníaco da torre confessou 6 assassinatos. O primeiro teria sido de uma vítima ainda sem identificar. O corpo dela foi encontrado no dia 24 de março de 2012. Depois vieram Silmara Aparecida de Melo, de 33 anos, que teve o corpo encontrado no dia 19 de maio, também de 2012. Ronês ainda teria assassinado outra mulher sem identificar. Ela teve o corpo achado no dia 20 de agosto de 2013. No dia 13 de julho de 2014, a polícia encontra o corpo de Roseli Maria de Souza, de 48 anos. No dia 3 de março de 2015, aparece o corpo de Arielle Natália da Silva, de 24 anos, moradora de Sarandi. A última vítima de Ronei teria sido Mara Josiane dos Santos, de 36 anos, que teve o corpo encontrado no dia 27 de julho de 2015. 3 dias depois, Ronês era preso. Entre estas mortes que ele assumiu, não está a de Edinalva José da Paz, pela qual é julgado nesta quinta-feira. A polícia acredita que Edinalva tenha sido uma das primeiras vítimas, apesar de que existem registros de desaparecimentos de mulheres bem anteriores ao ano de 2010 ou 2012, quando Ronês disse ter começado a matar.
O Ronês era o maior assassino em séries, né? Vamos dizer assim, que a história de Maringá já registrou pelo número de vítimas, né? Até pelo histórico dele, pela maneira, pela dificuldade da polícia em conseguir ligar e chegar até ele. É possível que existam outras vítimas, sim. Só que quando ele foi ouvido em juízo, nos processos que responde, o suspeito passou a negar todos os crimes. Esse pedaço de massa plástica automotiva, quebrado, na cor azul metálico, foi achado onde as roupas de Josiane foram jogadas. Foi a parte final do quebra-cabeça, fundamental para identificar o maníaco. O pedaço se encaixou perfeitamente na BMW azul metálica, multada na Avenida Morangueira. Em um minuto, nós vamos mostrar para vocês depoimentos exclusivos com as sobreviventes do maníaco da torre. Mulheres que disseram ter escapado da morte. Em um minuto vocês vão ver. Pessoal, chegou em Maringá a Meridional Telhas. Lá é onde você encontra as telhas para sua residência, barracão e aviário. E não perca a promoção de bobininhas nacionais de 30 metros por R$ 597. É isso mesmo, apenas R$ 597, galvalume ou galvanizadas. Ah, e tem condição especial para vocês calheiros que comprarem as bobininhas. A Meridional disponibiliza totalmente grátis a máquina para você cortar e dobrar metros. É só ir lá, tomar um cafezinho, comprar suas bobininhas nacionais e fazer o seu serviço sem custo a mais por isso. Lembrando, a entrega mais rápida de Maringá, o melhor preço é na Meridional Telhas. A loja fica na Avenida Morangueira, número 3.916, próximo ao Contorno Norte. Ligue já no 3268-9050 e faça um orçamento. É só dizer que veio propaganda aqui no Tribuna da Massa que você tem essas condições especiais. Vamos dar um pulinho antes de trazer a reportagem no nosso Facebook. Você que está assistindo a gente pela TV, pode também acompanhar a nossa programação ao vivo pela nossa fanpage Tribuna da Massa Tibagi. Compartilhe a nossa live e deixe também os seus comentários com relação ao caso do maníaco da torre. O que você faria se tivesse conhecido, se tivesse saído com um homem e depois descobrisse que ele é um assassino em série, que ele tem prazer em matar mulheres? O Tribuna da Massa ouviu duas testemunhas com exclusividade. Elas flertaram com a morte e tiveram uma segunda chance na vida. Ela não quer ser identificada. Em 2005, quando tinha 23 anos, trabalhava como garota de programa em Maringá. Hoje mora em uma cidade da região. Na época, ela vinha todos os dias para fazer programa na região central aqui da cidade. Ela vinha até conhecer um cliente que nunca mais esqueceu. Daí ele passou de caminhoneta, parou, ficou me olhando, me chamou, daí eu fui para conversar com ele. Fiquei conversando ali um tempo com ele, ele pegou, me ofereceu dinheiro, pediu para sair com ele. Eu peguei e aceitei. Eu montei na caminhoneta e fui. Só que daí ele falou que ia me levar em um outro motel. Eu aceitei, né? Só que daí passou os hotéis e nada. Daí quando eu vi, ele tava virando da estrada, dessa estrada do Roseiro aí. E foi descendo. Daí quando chegou numa baixada, não tinha nada, tudo escuro, só mato. Daí ele parou. Daí quando ele parou, pegou, falou que não ia me pagar nada, me chamou de prostituta, mandou tirar minha roupa. Daí ele pegou e pegou um fio, era um fio, acho que era fio de nylon, alguma coisa assim. Pegou e enrolou no meu pescoço. E ficou com aquele enrolado no meu pescoço. Daí fez eu sair daquela caminhoneta. Da hora que ele fez eu sair, daí ele pegou e me virou de costas na porta. Daí ele foi fazendo tudo, foi fazendo tudo, foi fazendo tudo. Até o que eu nunca tinha feito na minha vida, eu tive que fazer naquele dia.
Me senti suja. Me senti a pior das pessoas do mundo. Depois eu me vesti. Na hora que eu me vesti, ele pegou, rasgou a minha roupa. Lembro que ele rasgou a minha roupa. Ele pegou, me deu um soco, me empurrou pra fora da caminhonete. Eu acho que eu desmaiei na hora, porque eu não vi ele saindo. Quando eu dei por mim, já estava muito tarde, muito escuro. Eu estava sem celular, meu celular já não estava mais comigo. Óculos, o que eu tinha de pertença já não tinha mais. Peguei e vim embora. Vocês viram a frieza dessa pessoa que atacou essa mulher? E um outro detalhe, desde quando o Rony Spon, o maníaco da torre, foi preso, não aconteceram outros casos semelhantes. Nós vamos ver agora a segunda parte do depoimento dessa mulher que escapou da morte. Fiquei com medo porque ele me ameaçou e falou que se eu contasse isso pra alguém, pra polícia, ele ia me achar. Só que se ele me achasse, ele ia me matar. Então, não falei nada pra ninguém. Mesmo depois de 9 anos, ela nunca conseguiu esquecer as características do agressor. Ele era alto, era claro, não era escuro, era moreno claro. Cabelo era liso, é o que eu lembro dele. A mulher conta que foi levada a uma estrada rural, perto de torres de energia, e que o maníaco conhecia bem o local. Que era uma baixada, era escuro, só tinha mato. Não tinha casa perto, não tinha sítio, não tem nada perto. Depois desse dia, ela até tentou levar uma rotina normal, mas a vida desta mulher nunca mais foi a mesma. Eu tomo remédio pra dormir, viu? Porque se eu não tomo, eu deito, vem aquele filme tudinho. Então hoje eu desconfio de todo mundo. Eu posso até conversar, mas eu desconfio. Eu não fico sozinha. Eu não converso sozinha com ninguém, ainda mais com um homem. Ela disse que até pensou em pedir ajuda, mas... Você não confia. Eu fico pensando assim, vai que eu conto pra tal pessoa, penso que ela vai me ajudar, e ela pega e espalha. Mas por que, 9 anos depois, ela resolveu falar? Eu quero ajudar, é parecido. Tanto que eu não tinha nem conhecimento, pra falar bem a verdade. Eu comecei na hora que o Eduardo Santos começou a postar. Daí a hora que eu li, a primeira vez que eu li, eu falei assim, meu Deus do céu, mas é muito parecido com a minha história. Eu ia chamar ele, sabe? Eu ia passar meu número pra conversar com ele. Daí só dessa vez que eu tive coragem. Porque é muito parecido, é muito. Vocês vão ver agora uma entrevista feita pelo repórter Índio Maringá, na época em que o maníaco da torre ainda não havia sido identificado e preso. Ele conversou com uma mulher que não teve medo de contar a história dela, sobre o que sentiu ao ver que esteve tão próxima de morrer de forma brutal. Vamos ver. O rosto que se esconde nas sombras é de uma mulher que foi violentada por um monstro. O cenário onde aconteceu o crime é o mesmo local usado pelo maníaco da torre para desovar outras vítimas. Quando a gente chegou na Tuiuti, que era para ele virar para rua onde eu morava, ele pegou reto. E foi lá que na época aquilo lá era chamado de soja, né? E eu falei, mas pra onde você vai? Ele falou assim, não, eu vou levar você ali no lugar que eu tô acostumado aí. Ele falou isso? Ele falou, eu tô acostumado aí, eu conheço muito bem. Eu falei, gente, mas eu falei, cara, aqui só tem mato? Ele falou, não, mas não vai dar nada, não tem problema não, né? Aí eu falei assim, você ainda brinquei com ele. Eu falei, você vai me desovar lá, né? Ele falou, não, vou lá só pra gente conversar. Eu falei, mas a gente pode conversar aqui, não foi na minha casa, não tem problema, né? Ele falou, não, mas vamos levar. Quando eu falei, vamos lá, eu notei que ele começou a suar, né? Ele suava, começou a suar muito. Que jeito ele era? Ele é moreno, alto, forte. Qual foi o momento que você achou que iria morrer? Na hora que ele entrou no carro e eu entrei em seguida, e ele começou a procurar alguma coisa. Ele suava demais, o olho dele tava, né? Ele suava demais e eu falei, o que você tá procurando? Ele falou, tô procurando um celular. E abriu o porta-luva e olhava,
pedi para Deus cuidar dos meus filhos. Aí ele olhou bem para mim com o olhar, que é esse olhar aqui, né? Ele olhou bem para mim e falou para mim que não sabia por quê, mas ele ia me levar de volta. Para ela, foi um milagre ter escapado das mãos do desconhecido. Não tem dúvida. Não tenho a menor dúvida. Hoje eu olho meus filhos e falo, meu Deus, não era pra mim estar aqui, né? Não tem, esse aí é uma coisa que eu... Foi Deus que pôs a mão, porque, igual ele falou, eu não sei porquê, mas eu vou te levar embora. Comentei com meus filhos que eu queria ir na polícia, mas eu não tinha coragem. Daí eu resolvi procurar pelo seguinte, eu sou uma... sobrevivente. Sabe, aquelas mulheres lá não estão mais. Se for a mesma pessoa, ele tá... Ninguém merece passar por isso. Então eu acho que se for a mesma pessoa, eu acho que eu tenho, por mais assustada que eu esteja, porque parece que minha ficha tá caindo agora, que eu tô viva, né? Eu tenho obrigação de tentar ajudar, sei lá, fazer alguma coisa para que ele pare, né? Para que a justiça venha pegar e parar, porque ninguém merece passar. A Rede Massa participou de forma intensa na pressão popular que contribuiu para resultar na prisão do maníaco da Torre. Nós vamos ver trechos das inúmeras reportagens que nós fizemos e também dos profissionais que emprestaram suas vozes para ecoar o clamor das vítimas do assassino. A vítima nunca foi reconhecida. Ela tinha as unhas pintadas. O corpo da segunda vítima, da Silmara, foi encontrado bem próximo ao local onde foi encontrado o primeiro corpo. A tia dela conta que a Edinalva recebeu uma ligação antes de sair de casa pela última vez. Foi ligado para ela, chamando ela para sair, aí ela saiu e não voltou mais. Esta mulher foi arrastada por um maníaco até um terreno baldio e estuprada. Ele tirou minha roupa, me violentou. E no local, logo depois que foi encontrado o corpo da primeira vítima, o proprietário fez esses obstáculos, usando galhos para que veículos não pudessem passar. 5 mulheres foram estupradas desde o final do ano passado, 2 só na última semana. Outras garotas chegaram a ser agredidas, mas conseguiram escapar. Que era garota de programa em Maringá, mas ocultava da família. Para os parentes, ela era filha, mãe e esposa. Muitas perguntas não querem calar. Aonde as vítimas teriam sido mortas? Dentro de um motel? No interior de um veículo? Ou aqui no local onde os corpos foram encontrados? Aí ele disse que eu era um lixo da sociedade, que a minha palavra não tinha valor, que eu era uma garota de programa. Para quem trabalha nas ruas, o clima é de tensão e medo. Ele falava que tinha que matar e eu escapei. Se eu não tivesse escapado, ele ia passado aquele carro, ele teria me matado. A verdade é que a Polícia Civil está sendo desafiada a identificar e prender este maníaco que está matando mulheres em Maringá. As garotas de programa continuam trabalhando na Avenida Brasil normalmente, mas o maníaco continua à solta. A polícia está atrás desse serial killer. Nós estamos na rua Gilberto Carvalho, no centro de Maringá. Aqui durante o dia é uma rua comercial, mas quando cai a noite, o comércio é outro. Mulheres que vêm da região e ficam expostas na calçada esperando clientes. Mas essas mulheres estão assustadas. A equipe voltou na cena do crime e começou a investigar. Qual seria o perfil desse assassino? Seria um empresário? Um empregado comum? Uma pessoa que tem família? Estas são as perguntas que não querem calar e a polícia está tentando identificá-lo. Ele falou pra mim, você vai ser obrigada a ficar comigo a noite toda e fumando pedra.
As investigações se iniciaram imediatamente, estamos saindo aí em busca de melhores dados para esclarecer esses fatos. Aqui embaixo desta torre de alta tensão é onde os 2 corpos foram encontrados. Pelo que foi apurado pela Polícia Civil, eu não tenho mais dúvidas. Um serial killer está agindo aqui na nossa cidade. Ainda sobre o caso do maníaco da Torre, hoje na parte da manhã, a mãe de uma das vítimas, a mãe da Arielle, veio aqui na Delegacia de Homicídios parabenizar o delegado Dr. Diego de Almeida. Foram 6 vítimas já confirmadas pelo maníaco, né, doutor? Sim, oficialmente ele confirmou 6 vítimas. A polícia chegou a Ronês Fon Firmino Gomes através do carro dele, uma BMW azul escuro. 4 pessoas, 4 vítimas reconheceram o maníaco, o Ronei Von Firmino Gomes, como sendo o autor, além de 6 assassinatos, mais 4 tentativas. Ô Rony, você que assassinou a Mara? Ei, Rony? Não. Você tem passagem? Tem. Por quê? Não. Mas a acusação aí é de assassinato agora. Mas e o pedaço do carro lá, aqui, ó, igual ao teu? Por favor. Ronês vai responder por homicídio duplamente qualificado, por asfixia e dissimulação, e também por ocultação de cadáver. Se o júri considerar o acusado culpado, pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. E esse arranhado no teu braço aí, do que é? Eu tenho próprio quando eu bati isso aqui. Bateu onde? Bateu onde? Segunda-feira na lixeira. Segunda-feira? Tava meus filhos, pode provar. Onde você estava domingo à noite? Domingo à noite, na pizzaria aqui nessa linha. Por que o pedacinho do carro lá bate com o teu carro? Eu não sei. Eu não estava em casa. Você emprestou o carro para alguém? No mínimo, né, a quantidade de pena que ele pode pegar, se ele for condenado em todos esses homicídios, pode ultrapassar 200 anos de cadeia. Você sabe que está sendo preso por isso, né? Agora o repórter Índio Maringá, que continua na frente do fórum acompanhando toda a movimentação deste julgamento, que é considerado já um dos maiores da história da cidade de Canção, se não o maior, Índio. A expectativa realmente maior do que qualquer outro tipo de julgamento que a gente já viu acontecer aí. Com certeza, Eduardo, um dos maiores, com certeza, não tenha dúvidas. Inclusive, pedi para o Cleison mostrar, olha, todos esses estudantes, essas pessoas, estavam acompanhando o julgamento. Agora houve uma pausa aí para o almoço, 10 para as 13 horas, né, 10 para 1, o juiz determinou agora a pausa e depois retornam. E todos que saem, agora há pouco nós conversávamos com vários acadêmicos de direito, né, agora há pouco foi o depoimento que era muito esperado, o depoimento do Ronês Fon Firmino Gomes, o maníaco da Torre. Um detalhe, até a advogada pediu para o juiz, falou, doutor, meritíssimo, não quero que chame ele de maníaco da Torre. Aí o juiz deferiu, falou, não, ele é considerado o maníaco da Torre, vai ser chamado por tal nome, já que ele foi batizado e ele praticava esses crimes e deixava as vítimas nas torres. Um detalhe que chama a atenção, Eduardo, entre as pessoas, a dona Judite, é isso? Edith. A dona Edith acompanhou a dona Edith. O que a senhora achou do depoimento? Ele nega tudo, né? Ele nega tudo e questão de tempo também, foi bastante demorado chegar nesse dia, nesse momento de que façam a justiça. Por isso, então, poderia até ter mais um tempo antes de ser julgado mais rápido. Ser julgado mais rápido, porque realmente, lembrar do passado há muito tempo, então fica um pouco difícil mesmo, mas ele está negando, mas só Deus sabe, né? Um detalhe que chama atenção, Eduardo, é que ele nega, nós estivemos acompanhando aí o depoimento, como a dona Edith, ele nega, fala, não, olha, eu não matei ninguém, o carro não era meu, eu só tinha moto na época, a BMW não era minha. Aí o juiz falou, não, né, os promotores falaram, não, mas você está sendo julgado pelo crime de 2010. Não, mas eu não matei ninguém. Aí ele volta. Não, não foi tudo isso que eu matei, não. A polícia está aumentando aí o número de vítimas para mim. Então ele fala uma coisa, daqui a pouco ele fala outra, né, realmente indicando que ele está mentindo aqui no tribunal do júri. E claro que ele já está preso. Né, no começo ele assumiu 5, depois 6 mortes e agora ele nega todos os homicídios, todos os casos.
Muito obrigado, Indy, pelas informações. O espaço continua aberto para você trazer qualquer novidade que surgir aí em tempo real aqui no Tribuna da Massa. Nós vamos ouvir agora mais um trecho da entrevista com um dos advogados de defesa do Rony Spon. Tentar demonstrar sim aos jurados, vamos mostrar, né, existem documentos, né, a mera presunção ou inferir apenas de que ele seja o culpado, né, vamos falar bastante sobre o inquérito também, se houve ou não uma investigação correta nesse caso. Caso não haja absolvição, trabalha para minimizar a questão da pena. A questão... O senhor não trabalha com essa hipótese? Não, porque aqui a situação é de negativa de autoria, né? Negativa total. Então, nós vamos sim, para essa situação, defender a negativa de autoria, que ele já vem falando desde lá do inquérito, em juízo, e hoje ele vai negar também que essa é a hipótese do processo.